estudo de Efésios, número 50. 50 estudos sobre o livro de Efésios. Pequenino livro, mas é rico demais, né? Vamos abrir a Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 12 apenas. Tá? É tão precioso esse livro. A igreja precisa estudar. Ali eu queria que a igreja estivesse lotada, todos presentes, para ouvir a palavra do Senhor, porque era preciosa para a igreja. Versículo 12, Efésios 6, 12. Vamos ler juntos, bem alto. Porque a nossa luta não é, tá? Deixa bem claro, não é. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, vírgula. E sim, tá? Sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o que eu vejo é que a maioria dos evangélicos não lê esse texto, esse versículo, porque a maioria está brigando com a esposa com a família. Tem algum que nunca brigou aqui, marido e esposa? Não, né? Bom, primeira coisa no estudo de hoje, vou deixar bem claro para a igreja e cada um de vocês deixar bem claro aqui dentro que a sua luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra as pessoas. Não é contra as pessoas. A maioria está lutando contra alguém e não está percebendo esse erro. Você tem que saber que não pode ficar brigando contra as pessoas. Se uma pessoa está ali na tua frente te provocando, não é contra ela que você tem que brigar. Você tem que estar bem claro que é contra o diabo. Sua luta é contra o diabo. Por isso o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, fala: resistir ao diabo. Porque na verdade o diabo está usando alguém para te atacar ou para te fazer você cometer algum pecado. Mas quem está por trás da pessoa é o diabo. Então você tem que resistir ao diabo e não a essa pessoa aí. É ao diabo. Você tem que saber que quando alguém está atacando, o diabo está ali. Está te tentando, o diabo está ali. Não ceda. Resista ao diabo. A Bíblia diz, tá? Quando perceber a ação do diabo contra você através de alguém, de imediato Deus nos ensina a nos submetermos primeiramente a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Tem uma ordem bíblica que você nunca deve se esquecer. Alguém provocou você, a primeira coisa que você faz, vai, submete a Deus. Viu? Não é? Vai em cima daquele cara que está te provocando. Primeira coisa, vai para Deus. Se entregue a Deus. Se submeta, se sujeite completamente a Deus. Tome a sua cruz. Foque no Senhor Jesus, permaneça nele e não fique olhando naquela pessoa doida. Dá para entender? Está claro isso? Não esqueça disso. A postura, o posicionamento correto é crucial na batalha espiritual. Poucos sabem disso, poucos fazem isso, pois estão apanhando do diabo todo dia. A
maioria simplesmente revida e agride a pessoa que está na frente. Xinga, empurra, mostra a língua. É isso que o diabo quer. Quando você reagir à pessoa, você caiu na cilada do diabo. Você não resistiu ao diabo. A sua luta não é contra o cabeça dura que está na sua frente te apurrinhando. Entende? Não é. Não é. A pessoa te provoca, mas não é. Um dia eu cheguei de viagem, estacionei no posto. Eu queria sair, o carro do lado estava com a porta aberta. A moça olhando para mim, querendo ver se eu ia fazer alguma coisa mais. E eu já estava cansado da viagem, e a moça ainda, o que foi? Nem, sabe, me provocando na cara dura. E eu não conseguia nem sair do carro. E fui apertado, não consegui deslizar e sair assim. E provocando, e dando briga. Quase passou por cima de que eu estava lá junto com o frentista, né? Depois estacionou assim e ficou olhando assim. Olha, ele viu o diabo. Eu não fiz nada. Mal cheguei, estacionei lá e começou um ataque feroz. O Senhor me guardou. Mas esse estudo dele teria sido bom para mim. Ao invés de ficar pensando em dar um estado, eu tinha que parar e dizer, Senhor, com a minha cruz, Senhor, faça-se a tua vontade, porque a minha vontade quer fazer a vontade dela. Não deixa, Senhor. Não deixa. Então, eu estou dizendo que o diabo tem ensinado do nada, sem razão, sem motivo. Não aprender isso é perigoso. Perigoso. Tem marido que não percebe que tem hora que a esposa está menstruada e ela está meio chatinha. Ele pensa que ela está atacando. Se ele fosse o crucificado, ele logo iria para o céu. Não ia revidar. Muitos casais brigam assim. E ele é estúpido com ela. Ela fica fria com ele e só dá briga. Briga o tempo todo. Não é contra o seu marido ou sua esposa que você tem que lutar. Entendeu? Sim. Sim, com certeza. É todo esse exército maligno aí. Está aí, presente, lutando, querendo destruir a gente. Tá? Sua luta é contra o diabo e não contra essa pessoa doida que está sendo usada pelo diabo. Você não ganhará se você empurrar, cuspir, xingar, dar um tapa e sair todo todeiro do seu carro. Você perdeu. Você foi aprisionado por Satanás. Você nunca vai sair vencedor se você vencer, aparentemente, a discussão ou a briga. Porque nessa briga, quem ganha, perde, quem perde, ganha. Não dá vontade de ganhar? Sempre quer ganhar, né, então? Sempre. Na hora da discussão, volte-se para o Senhor. Olha, essa é a dica. Alguém te provocou, falou uma coisa dura, volte para o Senhor. Não para a pessoa à sua frente. Não para a pessoa que falou. Para o Senhor. É diferente. Aprenda sempre. Pegou no seu pé, mexeu com você, olha para o Senhor. Corre para o Senhor. Submeta-se a Deus, sujeite-se a Deus, resista o diabo. E ele fugirá de nós. Não é tão difícil, sabe?
Quando você segue a palavra, conhece a palavra, não é tão difícil, você vai ver que pela palavra o diabo vai fugir. A espada na frente dele. Não é difícil. Nós é que não temos praticado. Tá? Submeta-se por completo ao Senhor e, revestido da armadura de Deus, resista ao diabo. A nossa luta é contra o diabo. Não se esqueça disso, tem que ficar muito claro isso. Se alguém te fechar no trânsito, te xingar no trânsito, não é contra esse ignorante que você tem que lutar. Não é. Não buzina, não xinga, fica na sua. Olhe para o Senhor. Submeta-se ao Senhor e diga não ao diabo. Não precisa dizer não, mas pela sua atitude, você está dizendo não ao diabo. Não vou cair nessa. Não caia mais. Hoje eu levei 2 fechadas do nada. Mas quando Cristo habita conosco, a gente não sente raiva, não sente ira, não sente nada. É normal. É gostoso ter a vida de Cristo. E no trânsito de hoje, o que mais precisamos ser da vida de Cristo, viu? Submeta-se. Não deixe a ofensa entrar no seu coração, viu? Não deixe. Sobre tudo que se deve guardar, guarda no teu coração, porque dele procede as forças. Olha, o que contamina é o que sai da boca do homem, Jesus. Então, se alguém falar alguma coisa, não deixe entrar aqui dentro. Deixa entrar. Você se refugie, você não revide. Não aceite aquela palavra, porque se você aceitar e ficar com raiva, você está sendo determinado por essa pessoa. Essa pessoa está sendo o seu Deus. Se idolatria, não pode. Tá bom? Lá na sua casa, quando o cônjuge te irrita, não é contra o cônjuge que você tem que brigar. A casa, o lar é um lugar de batalha espiritual preferido do diabo. Então, dentro de casa, você não deve brigar com quem quer que seja, porque a sua luta é contra o diabo, não contra a pessoa que está na sua casa. Tá? Não brigue com o seu maridinho. Por quê? Porque ele não é o diabo. O diabo é outro. Quando levar um ataque, houver um ataque, levante contra você de imediato. Entre em oração, submeta-se, entregue-se ao Senhor totalmente. Tome a sua cruz, deixa com Jesus. Não caia na armadilha, não revide. Jesus não revidou, 1 Pedro fala, sabe? Não revidou, mas entregou tudo àquele que julga retamente. Fique sóbrio, vigilante. Não se esqueça, primeiro submeta-se a Deus, depois resista ao diabo. Não perca essa ordem. Deixa bem claro, a sua luta não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas. Aprenda a olhar para o seu semelhante como alguém que não é seu oponente, não é seu inimigo. Não olhe para as pessoas como inimigo. Seu inimigo é o diabo e suas hostes disfarçadas. Graças a Deus, Deus mudou o meu olhar, porque eu tinha um olhar de lutador e eu olhava forte, firme para as pessoas que eu não gostava, sabe? Achava que era alguma coisa, mas estava totalmente na cidade do diabo. Você tem que olhar o seu semelhante com amor, com humildade. Ele não é o seu adversário. O vosso adversário é um empreendedor procurando alguém para devorar. Ele ruge como leão, é o diabo. Pedro. Tá bom? A partir de hoje, olhe as pessoas não como inimigas. Elas não são seus inimigos. É o diabo. Deixa claro isso. Tá bom? E o diabo, ele é esperto demais.
E o crente não pode ser bobo, por isso ele tem que estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, senão ele cai como um patinho nas ciladas do diabo. Porque o diabo é astuto. Ele sabe como te enganar. Se um homem é fraco por sexo com mulher, ele vai atacar essa área. Se um homem é fraco por comida, ele vai atacar essa área. Se uma mulher é fraca na mentira, ele vai atacar nessa área. Ele conhece. Ele é estratégico. Estrategista. Ele conhece a natureza humana. E pior, preste, Satanás, ele disfarça. E ele disfarça de gente boa. Eu não gosto quando os crentes vêm me elogiar. Eu gosto. Satanás gosta disso. O diabo se disfarça e entra dentro da igreja. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, de 13 a 15. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Que coisa impressionante. É o exército do diabo dentro da igreja. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quantas pessoas já creram em Satanás, achando que ele era um anjo de Deus? Não é não? Não é muito, pois que os seus próprios ministros, os demônios ou outros ali, se transformam em ministros de justiça. Não estou me referindo ao Xandão, tá? Eu estou falando aqui desses ministros de justiça que tem por aí. E o fim destes será conforme as suas obras. Olha a Bíblia, como a Bíblia conhece tudo, como Deus conhece. Tem muita gente acreditando em autoridades, achando que são de Deus. Estou falando de igreja, tá bom? Falando de igreja. Muitos ministros evangélicos que não são de Deus. Tome cuidado. Eu tenho ensinado alguns que me procuram a diferenciar os que são e os que não são. Nós vamos ver algumas coisas aqui, tá bom? É preciso ter muito segmento na guerra espiritual. Nem todo aquele que está na igreja e se parece bom é de Cristo. Sim, sim. Nem todo que está na igreja, ou geralmente, o cara vem assim, um jeitão de crente com uma Bíblia, com o Senhor, e fala manso, e vai. Meus irmãos, cuidado. Não vai adicionando e achando que chegou e já vai estar aí. Olha, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Dentro da igreja, o diabo tem seus representantes. Nós vimos como ele disfarça, tá bom? Há muitos inimigos dentro da igreja. É estranho isso, né? Então nós somos um grupinho aqui, né? E parece que é tudo tão irmãozinho. Mas dentro de uma igreja pode haver inimigos. O próprio Senhor já falou a parábola do joio e o trigo. Está tudo misturado. Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19. Filipenses 3, 18 e 19.
Olha o que fala aqui. Pois muitos, olha só, mas muitos andam entre nós. Nossa, dentro da igreja, muitos estão andando conosco ali, dos quais repetidas vezes eu vos ia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, dentro da igreja. Poucos ou muitos? Muitos. São inimigos da cruz de Cristo. Ele mostra algumas características desses inimigos. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas para mim e você. Um dos sinais que são inimigos é que eles não recebem, aceitam, querem a cruz de Cristo. Então, o crente que rejeita a cruz de Cristo já dá um bom sinal. São inimigos. Sim, está vendo? Então a palavra traz revelação. Traz revelação. É assustador. É assustador. Quem não ama a mensagem da cruz, segundo esse texto, inimigos. Inimigos da cruz de Cristo. Rejeitar a palavra da cruz é um diagnóstico claro, segundo esse texto de Filipenses. A cruz mexe com o inimigo, porque foi lá que ele foi derrotado e humilhado. Se há alguma coisa que levanta o inimigo, o ódio do inimigo, a fúria do inimigo, é a cruz. E eu posso dizer isso, meus irmãos. Eu posso dizer isso. Porque eu tive um pastoreio antes e depois da cruz. Aí, para preparar essa mensagem, foi uma batalha direta. Eu fiquei até assustado. Como ele se levanta. A gente pode cantar, evangelizar, fazer muitas coisas boas. Mas quando começamos a pregar a cruz, o bicho pega. Inimigos da cruz de Cristo. Inimigos dentro da igreja. Outras características, vamos correr aqui. Aqui fala que o Deus deles é o ventre. São pessoas dentro da igreja que amam a sensualidade, amam as festas, são glutões, são beberrões, não tem recato, não tem freio, são dominados pela concupiscência da carne. Crente carnal só quer do jeito dele, do gosto dele. Quando pode satisfazer na carne, estão felizes. Mas quando o financeiro aperta, o churrasco fica de lado, começa a ficar furioso, irritado e começa a cuspir fogo para todo lado. Gente que quando está no aperto começa a cuspir fogo, já sabe como é que é. Murmuração. Mas vem cá, Judas, abra sua Bíblia em Judas, leia para mim alguns versículos aqui. Judas, antes de Apocalipse, nós vamos só ler alguns versículos, para não tirar muito tempo aqui, para ver um pouquinho da característica dos inimigos da cruz, que
e amam a si, amam as coisas carnais. 8, 10, versículos 8, 10, 16 e 19. Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Rejeita. Autoridades. Rejeita. Rejeita o governo e difama autoridades. Inimigos da cruz de Cristo. Rejeita governos e difama autoridades. 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. 19. São estes os que promovem divisões sexuais que não têm espírito. Só um pequeno retrato para a igreja entender e abrir os olhos. A vida carnal caracteriza fortemente que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos de Deus, do Espírito de Deus. Porque a carne milita contra o Espírito. Gálatas 5:17. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. É guerra contra o próprio Espírito. Vamos permanecer. É preciso que vivamos e andemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Efésios ou Gálatas 5:25. Efésios 5:25. O que fala aí? Então é Gálatas 5:25. Gálatas 5. É Gálatas, ok. Devemos sempre, irmãos, militar, guerrear no Espírito e não na carne. Quando o diabo atiça a sua carne, se você for na carne, você caiu na ciladas do diabo. Você tem derrotas. Sim? Quem na hora da carne ali manifestando falou bobeira? Fez bobeira. Não é? Nós não podemos militar na carne. 2 Coríntios 10:35. 2 Coríntios 10:35. 2 Coríntios 10, de 3 a 5, desculpa. Capítulo 10, versículos de 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Essa é outra coisa que eu quero que você grave bem. Primeiro que nós falamos para você gravar bem é que a sua luta não é contra as pessoas. E a segunda coisa que eu quero que você grave bem é que a sua arma, a sua guerra não é carnal. Não é pela carne. E sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de que submeta-se a Cristo toda vez, na hora da tentação, na hora da briga, em qualquer lugar que você sentir a presença satânica, submeta-se a Jesus Cristo. Confesse, tu és o Senhor da minha vida, estou para te obedecer a ti, porque tu és o Senhor. E
Não saia disto. Submissão, sujeição ao Senhor Jesus Cristo é uma poderosas armas de guerra para nós. Tudo bem? São armas espirituais, não carnais, porque a nossa luta é espiritual e não carnal. A conversa dos inimigos da cruz também gira em torno das coisas deste mundo. Da carne, eles são inimigos da cruz de Cristo, eles amam a carne e eles amam este mundo. São maneiras de você distinguir o cristianismo verdadeiro e o falso. Se a igreja só dá ênfase nas coisas carnais e mundanas, é falsa. Você esquece a igreja. É falsa. Os inimigos da cruz, Marisa, eles amam as obras da carne e amam as coisas deste mundo. A conversa deles é sobre este mundo. Eles não falam do céu. Hoje, o segundo cântico que nós cantamos hoje fala Maranata. Eles não falam de Maranata. Os inimigos da cruz não falam, vem Senhor Jesus, porque sabem que será perdição, destruição. Vocês estão conseguindo distinguir o verdadeiro do falso? O verdadeiro quer o céu, quer que Jesus volte. Maranata, vem Senhor, aleluia! Não fala Maranata, mas nem a macacufa. É uma palavra que eles não gostam. Quem fala do céu, de Cristo, da vida de Cristo, são os filhos, os eleitos, os regenerados, os salvos. Esses falam. Pois quando eu vejo alguns autores verdadeiramente regenerados, eles falam do céu. Eles cantam o poder. É lindo. Eu gosto disso. Essa igreja, esse ano, está ouvindo sobre o céu. Preguei recentemente várias mensagens sobre o céu. O apóstolo Paulo era servo de Cristo, sim ou não? Sim. Ele é crucificado, sim ou não? Então ele fala das coisas carnais mundanas ou ele fala das coisas do céu? Do céu. Filipenses 3,19, nós lemos aí. Que versículo pesado é esse, né? Vamos ler mais uma vez? 3,19? Vai. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas celestiais. Não! Terrenas, mundanas, só se preocupam com as coisas terrenas deste mundo. Ó, perceberam? Perceberam os inimigos da cruz? Só quer e pensa e faz e tudo neste mundo. Sim? Sim. Versículo 20. Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, o homem crucificado, ele está falando deste mundo. Não. Está falando do céu. Ele está falando da Maranata. Vem, ele vem. Todos a nossa pátria está nos céus, Deus também. Aguardamos. Maranata, vem, Senhor, o Salvador. Aleluia. Está vendo a diferença? Um aqui, o outro lá. E aí, ó, no mesmo texto. Vocês percebem isso? Sim? Está claro? Dá para distinguir quem é do Senhor e quem não é. Tá bom? Lições preciosas para a igreja. Não perca isso. Filipenses 3,19 termina com as coisas terrenas e logo em seguida as celestiais. Um é de Cristo, o outro não é. Tem que
que aprender a discernir. Não baixe a guarda na igreja e dentro de casa. O diabo sempre procura atacar os santos e fiéis nesses lugares. Que Deus possa dar discernimento para essa igreja, para ela poder ver as ações do maligno. Que Deus nos ensine a usar as armas espirituais e não carnais. E que essa igreja seja conduzida por Cristo à vitória sobre esses inimigos de Efésios 6:12, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Que essa igreja seja vitoriosa. Tá bom? Amém? Antes de terminar, quero falar só mais uma coisinha. No versículo 12 aparece uma palavra: tenebroso, escuro, sem luz, trevas. Você tem que saber que você vive num mundo tenebroso. Essa luz artificial, luz elétrica, engana. Nós estamos falando do reino espiritual. E a maioria dos crentes igual não sabe que vive num mundo tenebroso, cercado por trevas. Por aí. Vocês ligam a televisão, é só notícia de morte e ruim. Todo dia. Todo dia. Todo lugar encontramos obras das trevas sobre os descuidados e descompromissados com Cristo. Vamos vigiar, porque o terreno onde nós estamos está rodeado de trevas. Ai daqueles que se afastam da verdadeira luz que é Jesus. Por isso ficar brincando de quentinho que vai no dia, falta 10. Gente, isso é brincar de esconde-esconde. É ficar nas trevas. E ali, o bicho pega. O bicho pega. Quem se afasta de Cristo, eu penso, marido, que está vulnerável aos ataques do diabo. Hoje eu fico vendo a importância de estar em Cristo. Não dá para viver sem Cristo. Não dá. Se muitos que vêm no domingo, mas ouvissem essa palavra, poderiam ser despertos a tempo ainda. Uma das mais urgentes ações que o homem precisa tomar é correr para a luz, é permanecer em Jesus. Sou grato porque, irmã Betânia, um dia Deus me chamou das trevas, deste mundo tenebroso, para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Tenho tanta alegria de ser cristão, meus irmãos. Não importa com nenhuma glória deste mundo. Eu sei que essa igreja é pequena, mas a alegria de estar com Cristo e com os irmãos suplanta qualquer vaidade dos meus olhos. Eu preciso ver e provar, como os pastores gostam de fazer, que tem uma igreja grande. Eu preciso me alegrar em estar na luz, na verdade, em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar na luz, e isso é segurança enquanto estamos neste mundo tenebroso. Isso é tudo dessa batalha espiritual. Fiquem